agora é natureza, turismo e educação estão no DNA da Abeta. Conheça o projeto Reserva Amiga, uma iniciativa inspiradora no município de Treviso, Santa Catarina, que aproxima o turismo de natureza da educação e vice-versa. Nosso amigo Paulo Cadalora, falei certo? Do Instituto Alouata, convidado ao palco para fazer esse encerramento. Bem-vindo. Obrigado, Gil. Bom, pessoal, muito boa tarde. O nosso Instituto Alouata, ele já trabalha há 15 anos em Santa Catarina. Nós trabalhamos com foco na relação entre as unidades de conservação e as comunidades que estão no entorno dessas reservas. E a gente vem trazer hoje para vocês alguns resultados que a gente vem colhendo aqui no sul do estado, na cidade que nós trabalhamos e temos a nossa sede. Mas antes de começar a falar um pouco sobre o Reserva Amiga, eu queria dizer para vocês que é sempre uma grata satisfação a gente poder viver esses momentos intensos do Abeta Summit, porque esse evento, além de nos proporcionar capacitação, troca de experiência, geração de conhecimento, ele nos proporciona calor humano. E nós estávamos precisando muito disso. Nós tivemos um momento muito difícil, todos sabem. E transitar por esse ambiente durante esses dias e ver no semblante de cada um de vocês o afeto, a amizade, o carinho, o afago que a gente ficou quase 2 anos sem receber, é muito bom. Então eu queria agradecer à Abeta, ao Vale Europeu, por ter desenvolvido, e ter proporcionado esses momentos para nós. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre a amizade, essa amizade que reúne nós todos em torno da vida ao ar livre. O Reserva Amiga, ele é um selo que a gente desenvolveu agora recentemente, para um projeto que já é, de certa forma, antigo. Nós vivemos hoje no sul catarinense, onde o Instituto tem a sua sede. Nós somos vizinho da Reserva Biológica Estadual do Aguaí. Essa unidade é a segunda maior unidade do estado. Ela tem 7.672 hectares, abrange 5 municípios e envolve aí algo próximo de 50 mil pessoas que são impactadas direta ou indiretamente por essa reserva. Ao contrário do parque, que tem uma visão, digamos, um pouco mais positiva, a reserva ela é mais restritiva. E nós estamos numa região onde é muito difícil essa compreensão. Então a gente vem fazendo um trabalho ao longo dos anos de sensibilização das comunidades, no sentido de ver que a reserva, sim, ela pode ser amiga, ela pode ofertar diversas possibilidades. E o plano de manejo dessa unidade, ele traz justamente isso. Ele diz que a sua área de entorno pode ser desenvolvido, o ecoturismo e o turismo de aventura. E é em cima desse plano de manejo que a gente vem desenvolvendo as nossas ações, já fazem 15 anos. Nós temos um apoio muito significativo do Instituto do Meio Ambiente, que é o gestor dessa unidade. Então a gente tem bastante a agradecer a esses profissionais, principalmente profissionais de campo, que estão no dia a dia nessa transformação que a gente vem desenvolvendo. Turismo e educação são a nossa natureza. Essa frase, ela pega o nosso município de Treviso, que é onde o Instituto tem a sua sede, como ponto básico. Nós entendemos que não adianta a gente falar de turismo num ambiente onde as pessoas muitas vezes têm uma carência de educação. Não adianta falar de educação onde a gente tem conservação da natureza e as pessoas não conseguem ter a compreensão do que isso significa para a qualidade de vida e para a oportunidade de geração de emprego e renda. Então, esse é um pouco da paisagem da reserva, um ambiente realmente fantástico, porque você tem aí um ambiente
da parte inferior da unidade, que fica na faixa de 250 metros de altitude, e subindo nessa parte aqui a gente vai a 1.250. Então, realmente é um cenário bastante único. O Instituto Aluata ele tem uma área que é vizinho a essa reserva, que é uma área de 14 hectares. Essa área a gente utiliza como um laboratório, porque já que a unidade ela tem as suas restrições, né, enquanto categoria de reserva, a gente utiliza essa área para trazer, né, os moradores, as comunidades, para que elas tenham experiências diferenciadas e experiências únicas dentro desse ambiente. A nossa área era uma área que foi oficializada pelo governo do estado como uma área oficial de soltura de aves. Então, a gente recebe aves do centro de triagem aqui do estado, e essas aves são soltas quando elas estão em boas condições, e, é claro, algumas nós precisamos recuperar. O Instituto conta com uma bióloga e uma veterinária que fazem esse acompanhamento. E o mais importante nesse trabalho são esses momentos. Quando a gente tem uma agenda de soltura de aves, a gente chama as escolas, mobiliza eles e faz com que as crianças façam essas solturas, para que elas entendam a importância desse momento e elas possam ser agentes transformadores dentro das suas famílias. Porque, infelizmente, no sul do estado, e praticamente em todo lugar, a gente ainda tem essa questão da caça de gaiola, que é muito forte, né? E a gente não pode falar de turismo de natureza, turismo de observação, né? A gente tendo essas práticas nos candidatos a futuros destinos de turismo de natureza, né? Então, a gente tem aqui essa menina, que se chama Helena, é a nossa vizinha, e ela estava chegando da escola e pegou a soltura, assim, praticamente acontecendo, né? Então, é um momento que a gente caracteriza como único, né, para nós e também para a criança, né? Em cima disso, a gente tem um projeto que a gente até já mencionou aqui dentro do ABETA, que é o Quem Ama Deixa Voar. Esse projeto ele consiste em transformação de gaiolas em objetos de decoração. Essas gaiolas elas são oriundas da apreensão da Polícia Militar Ambiental catarinense, e até então tinham um destino que ficavam nos quartéis, e até que a gente propôs que fosse feita uma transformação através das crianças, com orientação de artesãos locais. E isso tem funcionado bastante. A gente tem aí vivido alguns momentos onde o projeto ele é solicitado já por diversas cidades aqui do estado e até de fora dele, para poder ser replicado, né? Então, a gente também se coloca à disposição. Quem tiver interesse, a gente passa praticamente todo o formato do projeto, sem nenhum custo, né, para poder ser replicado afora. E nesse momento aqui, a gente está soltando aqui para nós é uma araponga, né, o ferreiro, e eram dois, estavam um em cada gaiola. E também foi um momento muito especial para nós, porque quando a gente soltou esse primeiro aqui, ele pousou numa árvore bem próxima e ficou ali. Ele só foi embora depois que a gente soltou o segundo. Ele estava esperando o outro para ganhar liberdade. Então, são momentos que a gente chama de inspiradores, né? E que a gente sempre acredita que quando a gente consegue reunir um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, como é o caso aqui da ABETA, a gente consegue, com certeza, bons resultados, consegue construir uma agenda mais positiva, né? Conhecimento. Aqui eu vou falar um pouco sobre um trabalho que a gente começou a fazer como universidade local, dentro dessa área que é a área do Instituto Aluata. Ela é uma área que a gente tem um acesso restrito, a gente tem uma trilha que permite o acesso de visitantes, mas uma boa parte da propriedade a gente mantém fechada para pesquisa e conservação, pelo menos até o momento atual. E essa universidade nos procurou e ela queria uma área que pudesse instalar câmeras de monitoramento, enfim, que pudesse fazer o acompanhamento da fauna local. E depois dessas informações disponibilizadas, né, a universidade falou assim, está tudo pronto, a gente conseguiu excelentes resultados, o que a gente vai fazer? Eu digo, vamos fazer um livro. Fazer um livro, porque essa informação não pode ficar só no meio acadêmico, ela precisa ser socializada para a comunidade. E os pesquisadores entenderam que eles precisavam transformar aquela linguagem que eles usam no dia a dia numa linguagem mais popular, uma linguagem mais acessível.
principalmente para a criança. E aí nasceu esse livro aqui, que a gente vai sortear alguns depois, que é Os Mamíferos do Entorno da Reserva Biológica do Aguaí. E a gente tomou o cuidado de pegar as fotos, né, e transformar em ilustrações, para que a criança tenha um melhor entendimento sobre a importância do que ela tem no seu quintal. Qual é o nosso propósito com isso? É aquilo que eu falei lá no início. Se a gente não tiver a união entre as partes, a gente não vai conseguir atingir o todo. Então, turismo, educação, meio ambiente. No nosso município, as 3 pastas trabalham de forma conjunta. Isso dá mais força e isso também dá mais representação. Não só dentro da própria gestão pública, mas também, né, diante da comunidade como um todo, né? Então, as crianças, elas recebem na sala de aula uma atividade com esses livros, são algumas palestras que a gente dá, e depois a gente leva as crianças para a área onde foi feita a pesquisa. E ali, a área toda sinalizada, com as ilustrações dos livros, do livro que a gente desenvolveu, e ali elas têm o que a gente chama de uma aula viva. Então, ela vai saber exatamente onde foi feita a pesquisa. Alguns pesquisadores acompanham essa aula viva, explicando para as crianças, e a gente tem, lá na frente, uma perspectiva que essas crianças possam se transformar ou em condutores, guias, pesquisadores, enfim, biólogos, né? Já temos alguns ensaios. Dentro desse projeto, nós tivemos participação de 2 pesquisadores que eram do próprio município de Treviso, onde nós moramos. E aqui é o que a gente chama de aula viva, né? É levar as crianças para realmente para a vida ao ar livre, né? O que a gente chama dos pequenos agentes, né? E a gente tem algumas histórias que são até hilárias, né? A gente teve uma aula esses dias com uma turma e tinha um menino bastante falador. E a gente sabia que a família dele gostava muito de caçar passarinho e botar na gaiola, né? E um dia depois que a gente teve aula com ele, a mãe dele ligou para a escola, dizendo que a vida virou um inferno, porque ele chegou em casa e ele queria soltar todos os passarinhos do pai dele. Eu falei assim, olha, nosso objetivo é justamente esse, né? Então, deixa ele soltar. Então, para nós é muito importante isso, por quê? Porque o nosso instituto, nós estamos 15 anos sediados no coração da comunidade. Nós não podemos comprar briga com a comunidade. A gente precisa ter uma boa relação com eles. E nada melhor do que pegar as crianças e transformá-las nesses agentes, porque é muito mais tranquilo. Vocês imaginem uma criança desse tamanho pedindo para um avô, para um pai, para soltar o passarinho da gaiola. É um pedido praticamente que não dá para negar. Então, para nós é uma oportunidade única de transformação e de visão de possibilidades, né? Aqui, mais uma foto da aula viva, né? Aí, conforme eu falei, a gente tem aqui as placas de sinalização, e essas placas têm as informações que tem no livro, né? Para as crianças saberem onde foi feito as atividades, enfim, de que forma que elas foram registradas, os bichos, enfim. E aqui, quando a gente fala de vitórias, né? A gente precisa compartilhar com todos, para que elas tenham realmente o seu devido valor, né? Faz uns 60 dias, a gente recebeu uma visita na nossa propriedade de um morador. Esse morador é o morador que mais caçava no passado. Caçava mesmo, de espingarda em punho. E ele nos procurou dizendo que ele tinha perdido 15 galinhas, que tinha algum bicho que tinha matado as 15 galinhas dele, e se nós podíamos ajudar. Eu falei assim, não, vamos lá. Aí a gente foi lá, a gente identificou que era um felino, né, dessa espécie, um gato maracajá, e perguntamos para ele se podíamos instalar uma armadilha no galinheiro dele. Ele falou que sim. A gente instalou e foi, né, resultado positivo. Pegamos o gato maracajá, né, autor da morte das 15 galinhas, e fizemos um manejo para uma outra área da reserva, né, porque ele ia continuar descendo, e depois que esses felinos pegam gosto pelos galinheiros, aí não tem mais, né, condições. Para nossa surpresa, na outra semana, o mesmo morador nos procurou de novo, dizendo, olha, as galinhas continuam morrendo. A gente voltou lá, instalou a armadilha novamente e pegamos outro, era um casal, né? Os pesquisadores nos disseram que provavelmente a mãe já tinha
dado a liberdade para eles, e eles encontraram o galinheiro, forma mais fácil de se alimentar, e ali estavam fazendo a festa. Fizemos o manejo dele novamente para o outro ambiente, né, e ficou tudo tranquilo. O que mais nos surpreendeu nesse momento foi que, há uns anos atrás, a gente não ia ser nem consultado. A gente só ia escutar o tiro, o estampido, porque era assim que eles iam fazer, né? Eles simplesmente iam matar o felino e ponto final. Então, um morador desse, que é um caçador antigo, te procurar, te pedir auxílio, você mostrar como é que o procedimento, por 2 vezes, para nós é uma grande vitória mesmo, né? E para nossa felicidade, a gente teve esse registro. Esse felino foi para uma outra reserva de uns parceiros nossos lá do projeto Felinos do Aguaí, Reserva São Francisco, e o nosso amigo Júnior fez um registro, não é o mesmo gato, né, mas é da mesma espécie. Então, para nós, isso aqui é o verdadeiro pulo do gato, em todos os sentidos, né? E aqui já vou entrar mais ou menos no final da minha fala, né? E aí entrando um pouco mais no nosso negócio, que é o turismo de natureza, né? O futuro da reserva, o futuro dessa área de entorno da reserva do Aguaí. A gente já vem ensaiando aí com o Instituto Meio Ambiente já há alguns anos a estruturação desse roteiro. A gente já tem alguns ensaios já de pousadas, de empreendimentos, enfim, que estão se instalando no entorno dessa unidade, com resultados bem expressivos. E agora, recentemente, a gente teve aí aprovado num edital do Estado, da Santur e da FAPESC, um projeto para a estruturação de uma rota de cicloturismo no entorno da reserva. Então, a gente está ensaiando, a gente está lançando isso hoje aqui, é um pré-lançamento. Depois a gente vai mostrar um vídeo para vocês desse material, né? Então, a gente tem aqui, essa é a logomarca que a gente já está colocando para a rua no dia de hoje, a partir do Abeta Summit. Um pouco das peças que a gente vai utilizar para começar a fomentar esse roteiro, e a nossa ideia é começar, a partir de hoje, contar uma história do bastidor da estruturação desse roteiro. Então, a partir de agora, a gente vai subir, né, para as redes toda a informação prévia desse roteiro, e aí a gente vai conseguir começar a dimensionar, né, a estruturação efetivamente dele, né? Então, a gente tem um traçado, né, já definido. O roteiro hoje, ele contorna praticamente toda a unidade, está com 180 quilômetros num primeiro momento, e ele vai ganhar, né, uma dimensão de 350 no segundo momento, com uma possibilidade única no estado. Ele vai ver a serra de baixo para cima, e depois ele vai ver a serra de cima para baixo, subindo, inclusive, a cereja do bolo, que é a Serra do Rio do Rastro. Então, vai ser um roteiro que realmente vai impactar muito no produto do turismo catarinense. Um pouco das peças. A nossa previsão de entrega desse roteiro é agosto de 2022, conforme o edital que a gente participou, né, e venceu aqui pela Santur. Aqui, né, os parceiros, né, aí desse projeto. E aqui é muito importante, né, a gente ouviu muito aqui, eu acho que esse é o principal motivo pelo qual nós estamos aqui, que são pessoas, né? Não podemos deixar de esquecer da equipe, né, que a gente uniu para poder montar esse projeto cicloturismo, né? Então, eu queria mencionar a minha parceira, né, de vida, que é a Rosilene Koch, que faz a parte administrativa do roteiro. Queria também mencionar a Emelise Perovano, que foi uma gigante dentro do processo de inscrição desse projeto junto à Santur. Queria mencionar também o Marlon Silva, que é o diretor técnico do roteiro, o Diogo Pavei e o Anderson Machado, que é o rapaz que fez o vídeo e também é um grande parceiro nosso dentro desse projeto. Também queria agradecer a Prefeitura de Treviso, na pessoa do secretário Mauro Fernandes, que é um grande parceiro também do projeto AUIMA, né? E antes da gente rodar o vídeo, né, que vai finalizar a minha fala, eu queria chamar o representante da Santur, o Renato, né? E queria chamar também o Fernando. O Fernando da Caminho dos Sertões também foi um parceiro nosso aí, e ele também venceu esse mesmo edital. Então, a gente tem 2 abetanos, né, que venceram aí o edital da Santur, né?
Fala o que tu quiser. Então, eu acho que vocês têm que dar uma palavra, porque assim, ó, esse projeto da Santur, junto com a FAPESC, é o segundo ano. O ano passado, eles disponibilizaram cerca de 300 mil, né? E esse ano aumentou para 900 mil. É um projeto de inovação do turismo catarinense, né? Que entre 60 propostas que foram feitas no Estado, 16 projetos foram aprovados. Meu e do Fernando, nosso e do Fernando, né? E outros, até a gente tinha um outro participante que acabou também não estando mais aqui na plenária, né? Mas eu acho muito importante, porque assim, isso mostra a visão que o Estado está tendo hoje sobre o turismo e principalmente sobre o turismo de natureza. Pô, obrigado, Paulo. Cara, eu acho muito legal quando a gente vê o produto saindo do papel, assim, a Inovatur começou ano passado, né, como tu falou, com uma quantia um pouco mais módica. A gente ainda estava pilotando esse programa Inovatur e esse ano a gente já conseguiu aportar aí 900 mil, só esse ano. Foram 16 propostas, cada um aí recebeu 50, 60 mil. E ano que vem a gente vai aumentar ainda mais esse valor, porque o retorno é claro, né? E a gente montou a Inovatur justamente por isso, porque a gente queria ajudar as empresas que estão inovando, têm ideias, mas não tem um aporte, né? E também falta essa parte de uma mentoria, né? Às vezes tem uma expertise muito grande na sua área de atuação, mas falta uma expertise também de uma outra mentoria para poder se adequar ao mercado, ou uma adequação à fala de startup, vamos falar assim, né, para poder captar investimentos e tal. Então, nada mais é do que a nossa parte da Santur. A gente não está fazendo favor para ninguém, é nossa obrigação fazer isso, né? Tá. Ah, tá. Obrigação fazer isso. E para nós, como técnicos da Santur, é uma vitória ver esse produto saindo do papel, como todos os outros. A Natural Extremo também, que é do Rafa, venceu ano passado também uma das modalidades ali. Cara, e quando a gente vê que está todo mundo na rua e acontecendo o produto, para nós é o que mais vale a pena. Já é um dos, né, tá fazendo efeito. Então, pô, só agradeço, na verdade, vocês aí que são os vencedores, porque a gente sabe que o edital da FAPESC não é tão fácil assim, é algo bem complicado, e é algo que a gente também quer trabalhar junto com eles para simplificar, porque a gente não quer trazer o pessoal para passar trabalho lá para fazer mercado, já é um trabalho montar um produto, né? Ainda mais quando depois entrar no edital. Então, parabéns, obrigado aí pelo reconhecimento, mas os vencedores, parabéns é para vocês, na verdade. Valeu. Obrigado, mesmo. Renato. Fala, Fernando. Bom, pessoal, eu estava agora falando com o Ítalo, né, que é o secretário de Grão-Mogol de Minas Gerais, e o Ítalo falando assim, que vai nas ABAVs desde 2004, e sempre que ele ia na ABAV, só tinha o Vale Europeu Cicloturismo e o Caminho do Sertão Cicloturismo com a operadora participando. Ele sempre tentava, enfim, procurar outras iniciativas e era o que tinha naquele momento, né? Então, agora a gente vem aqui para o Summit e vê diversos destinos, diversos circuitos, né? A unidade de conservação, apostando nesse tipo de turismo, né? Esse turismo que conecta um território, né? Um turismo que atrai visitantes para permanecer nos territórios. Então, é uma honra muito grande, uma alegria ver que dimensão que isso tomou. A gente que sempre teve empenhado em desenvolver esse segmento, a gente percebe uma colheita de frutos muito significativa hoje em dia. Então, isso é uma grande alegria para mim. E agora participar desse ecossistema de inovação, né, cara? Achei muito legal. Falei, agora eu faço parte de um ecossistema de inovação. Olha que coisa profunda isso. Não era a minha área do conhecimento, né? Foi um edital que foi focado para empresas, então foi muito oportuno para a gente poder participar. E um edital que o fomentador é não só o desenvolvimento, a agência promotora do turismo, como a agência promotora de ciência e tecnologia no Estado, que é a FAPESC, né? A gente sabe que Florianópolis é considerado um Vale do Silício, né? É um centro de tecnologia e inovação muito importante, e agora o turismo está tendo interface com esse ecossistema, com essas inovações. A gente acredita que vai ser um salto muito grande e estamos muito honrados em participar disso. É uma alegria muito grande, e agora ainda mais na parceria com o Paulo, que já é um parceiro de longa data da Beta também. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, antes de eu rodar o vídeo aqui do cicloturismo, eu vou fazer o sorteio dos livros. A Thaís tinha colocado um sistema de... Tu sabe como é que tá? Embaixo das cadeiras tá escondido. Está escrito, mas... Tem um número de 1 a 8. De 1 a 8? Tá. Então, embaixo da cadeira
tem um número. E eu tenho 4 livros. Quem pegar primeiro... Ó, o Fred ganhou o primeiro ali. Ó, o Fernando ganhou o segundo. Ah, ali. E aqui, ó. Deu. Não, pode deixar. Opa, esse é teu. Esse é teu. Tenho 4 livros, mas eu prometo que eu mando para vocês. Então, já foi. Mas eu vou te mandar o livro. Pode procurar depois. Pessoal, eu queria dizer assim, ó, mais uma vez. Primeiro, obrigado a todos. Obrigado à Beta. Obrigado ao Vale Europeu por esse momento. Tá? Foi muito bom. A gente sai daqui com o coração realmente preenchido de muito amor, de muito perspectivas, né, que a gente vai ter dias melhores. Então agora a gente vai rodar aí o vídeo e aí a gente vai encerrar aqui a minha fala. Beleza? Obrigadão. E a gente vai falando. Quem não ganhou o livro, eu prometo que eu mando para vocês depois. Só me fazer contato comigo, beleza? Pode rodar o vídeo aí. Estamos na área de entorno da Reserva Biológica Estadual do Aguaí, segunda maior unidade de conservação catarinense. Um cenário único, entre vales, montanhas e desfiladeiros com mais de 1000 metros de altitude. Um verdadeiro mosaico de serras. Aqui está nascendo o circuito de cicloturismo Rotas do Aguaí, que vai integrar vários municípios, contribuindo com diversas oportunidades de geração de emprego e renda, aliado à conservação da natureza. Cicloturismo Rotas do Aguaí. Turismo sustentável no entorno da reserva. Valeu, pessoal. Obrigado.